Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. Hoje nós estamos no módulo 4, videoaula 12, o ministério terreno de Jesus. Nós estamos estudando sobre Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas antes da aula, vamos fazer uma revisão, um resumo da aula, da videoaula 11, que foi a última aula. Nós falamos que Jesus iniciou o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade. Está em Lucas capítulo 3, versículo 23, que ele percorria as cidades ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Está em Mateus capítulo 9, versículo 35. Falamos do evangelismo pessoal de Jesus, Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e Zaqueu. Fizemos um breve estudo sobre o evangelismo pessoal, dando algumas dicas para o evangelismo, o evangelismo pessoal, que é considerado a forma mais efetiva de evangelismo para ganharmos almas. O evangelismo pessoal é aquele que dá mais resultados em termos de conversão. Dentre as dicas sobre o evangelismo pessoal, nós falamos sobre a dedicação ao tempo, dedicar ao tempo do evangelismo. Não devemos ter pressa, devemos usar linguagem simples e sem usar termos teológicos, gregos e hebraicos, a não ser que seja pertinente no momento, dependendo da pessoa com quem você estiver conversando, evangelizando. Se for pertinente no momento você usar um termo hebraico, grego, latim, que seja, e você vai explicar adequadamente o que você está trabalhando ali, evangelizando com aquela pessoa, você vai explicar aquele termo. Falamos da mensagem com início, meio e fim, levando a pessoa a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Falamos rapidamente sobre o evangelismo com folhetos, porque a gente precisa conhecer o folheto que a gente está distribuindo, o livro, o livreto. A gente precisa conhecer a literatura que a gente está distribuindo. Não podemos distribuir uma literatura sem conhecer o conteúdo dela. Muitos folhetos não têm uma boa mensagem. É preciso passar um filtro nessas mensagens, nesses folhetos. Eu entendo que um bom folheto é aquele que... Uma das características de um bom folheto é que ele sempre leva a pessoa a aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, faz um apelo, para que a pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador. Cuidados com o toque físico quando estiver evangelizando alguém, principalmente do sexo oposto, evitar colocar a mão. Se for fazer uma visita, vai sempre com a pessoa do sexo daquela pessoa que está sendo evangelizada. Por exemplo, se eu for visitar uma moça que eu estou evangelizando, é importante que vá uma irmã comigo. Se a pastora vai evangelizar um rapaz, é importante que vá um rapaz junto. Se o pastor ou a pastora ou o irmão, o evangelista, vai evangelizar uma jovem, por exemplo, e é um homem, esse pastor ele deve levar uma jovem para conversar com a moça também. E se for um jovem, que vai um jovem junto, sempre evitando que as pessoas do sexo oposto estejam sozinhos. É importante esse cuidado, principalmente ali se for orar na rua, num culto ao ar livre, num evangelismo na feira, e você tocar no sexo oposto, aí a pessoa fala que você está tocando nela e pode trazer problemas, Então é sempre bom, se for impor a mão ou alguma coisa assim, caso vá fazer isso, que seja com pessoas perto, para ser vigilante, para ser cuidadoso, amém?
E certamente quem vai dar a direção é o Espírito Santo. Então agora nós vamos entrar na matéria que é o ministério terreno de Jesus, falando sobre as cidades. Jesus prega nas cidades. Veremos agora algumas cidades pelas quais Jesus passou pregando o evangelho do reino, curando enfermos e realizando milagres e prodígios. Nós vamos citar a cidade, a referência bíblica, e a gente vai ver o que aconteceu ali, né? A primeira cidade é Belém da Judéia, a cidade onde Jesus nasceu. Foi profetizado por Miqueias. Se não me falha a memória, é Miqueias capítulo 5, versículo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus, né? Na cidade de Belém. Mateus capítulo 2, versículo 1 fala: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Letra B, Caná da Galileia. Essa matéria já está na descrição do vídeo. Ali aconteceu a transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. João capítulo 2, versículo 8. A cura do filho de um oficial. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. João capítulo 4, versículo 5. Então esses foram milagres que aconteceram em Caná da Galileia. Lembrando os irmãos que a matéria está na descrição do vídeo. Se ultrapassar os 5.000 caracteres, né, que a descrição permite que tenha, as 5.000 letras com os espaços e tudo, conta letra e espaço, né? Então aí eu tiro o versículo e fica só com a referência. Mas a leitura aqui está sendo completa. Letra C, Jericó, a cura de um cego. Que queres que eu te faça? Respondeu ele. Senhor, que eu torne a ver. Lucas capítulo 18, versículo 41. Lá em Cafarnaum, letra D, a cura de um endemoniado. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Lucas capítulo 4, versículos 34 e 35. A cura de um paralítico, também em Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, passou a infância dele em Nazaré, mas quando ele começou o ministério dele, ele já habitou lá em Cafarnaum. E essas foram as cidades de Jesus, né? Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde ele viveu a infância, e Cafarnaum era a cidade dele mesmo ali, quando ele já era adulto, porque parece que Pedro também já morava ali em Cafarnaum, à beira-mar, né? Ele era pescador, então aí Jesus ele já estava ali vivendo em Cafarnaum, foi a cidade de Jesus. Então Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde ele passou a infância, e depois ele foi para Cafarnaum. Então ele fez esses milagres lá em Cafarnaum. Ele curou um endemoniado, curou um paralítico. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Lucas capítulo 5, versículo 20 até 23, foi aquele debate dele, né? Porque as pessoas disseram: quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Ele falou: então, já que é assim, eu falo que eu perdoo pecados. E o que é mais fácil? Falar só com a boca ou fazer esse homem levantar? Então mandou ele levantar, né? Ele curou, foi curado, pegou o leito dele e foi embora. E Jesus mostrou ali o seu poder, né? Manifestando ali o seu poder de curar uma pessoa. E também curou o servo de um centurião. O centurião disse: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Lucas capítulo 7,
versículos 6 e 7. Então o versículo é: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Lucas 7, versículos 6 e 7. Eu repeti porque eu engasguei aqui, né? Tropecei aqui na leitura. Letra E, Cesareia de Filipe, onde Pedro fez a sua confissão, a confissão de Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Referência fácil de memorizar, né? A confissão de Pedro. Mateus 16, versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sicar, cidade da província de Samaria, onde Jesus encontrou uma mulher samaritana, que foi ali, como nós dizemos ali, o evangelismo pessoal de Jesus, né? Com a mulher samaritana. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. João capítulo 4, versículo 7. Betânia, a ressurreição de Lázaro. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. João capítulo 11, versículos 43 e 44. Também na cidade de Betânia, onde Jesus foi ungido. Jesus foi ungido em Betânia. Ela fez o que pôde, disse Jesus. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Marcos capítulo 18, versículos 8 e 9. Aqui um dado interessante e importante. Betânia, da além do Jordão, cidade onde Jesus foi batizado. Onde Jesus foi batizado? Em Betânia, da além do Jordão. Olha só, pergunta de gincana, hein? Estou precisando fazer uma gincana, estou parado com as gincanas. Cidade onde Jesus foi batizado. Tem uma playlist sobre gincanas no nosso trabalho. Se você quiser visitar, compartilhar com os jovens, com os adolescentes da igreja, é interessante. Então, o que nós vemos aqui é que há duas cidades, a cidade de Betânia e a cidade de Betânia, da além do Jordão. Na cidade de Betânia, eu filtrei aqui, né, dois milagres, a ressurreição de Lázaro e Jesus foi ungido em Betânia. Com a mulher, né, que foi até ele, antecipou-se para ungí-lo. E Jesus disse: onde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Marcos capítulo 14, versículos 8 e 9. Esses episódios aconteceram em Betânia. Agora tem Betânia, da além do Jordão, cidade onde Jesus foi batizado. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28. Observação: Betânia do Além Jordão foi uma antiga cidade da Judéia, Samaria, na margem oriental do Rio Jordão, fora da Terra Santa. Nessa antiga cidade, Jesus foi batizado por João Batista. Não deve ser confundida com Betânia, cidade próxima a Jerusalém. É um assunto de geografia bíblica, não é? Não deixa de ser aqui um tópico da geografia bíblica que a gente mostra aqui, nesse tópico da geografia bíblica, duas cidades, para que não haja confusão. Então, Jesus foi batizado em Betânia, da além do Jordão. Amém? Letra I, Nazaré. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículo 58. Em Betsaida, a cura de um cego. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos
E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. É claro que a gente pode pesquisar outros milagres que Jesus fez nessas cidades. Tudo indica também que aqui nessa cidade de Betsaida, aqui perto dela, Jesus multiplicou os pães, não é? Aqui a gente está colocando apenas um ou outro sinal só para registrar o estudo, amém? O objetivo aqui é mostrar como Jesus ele caminhava pelas aldeias, pelas cidades, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, ensinando nas sinagogas, não é? Como nós falamos no início da aula, isso foi o ministério de Jesus. Ele andava pregando, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino nas cidades e nas aldeias, curando toda sorte de doença e enfermidade, e também ele fazia o evangelismo pessoal dele, e ele também fazia o evangelismo público dele, pregando para as multidões, como é o Sermão da Montanha. Ele doutrinava os apóstolos, né, quando ele estava em particular com os apóstolos, ensinando as parábolas. Letra K, aldeia de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Lucas capítulo 24, versículos 30 e 31. Corazim e Betsaida, cidades impenitentes, pois Jesus passou por elas, operando numerosos milagres, e elas não se arrependeram. Aí Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. Em Jerusalém, letra M, em Jerusalém, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Em hebraico, Betesda significa casa de misericórdia. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? João capítulo 5, versículos 6 e 7. Observação: em Jerusalém, que é a cidade do grande rei, no Monte Calvário, Jesus foi crucificado. Naim, a cidade de Naim. Passando pela cidade de Naim, Jesus se deparou com uma mãe que acompanhava o seu filho morto para ser sepultado. Jesus parou a multidão e ressuscitou o jovem. Agora é referência bíblica. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo 11 e depois 15 a 16. Observação: nessa passagem vemos que Jesus foi reconhecido como profeta, né? Eles disseram: grande profeta se levantou entre nós. Foi um dos ofícios de Jesus. Jesus teve 3 ofícios: ofício de profeta, de rei e de sacerdote, que será tema das próximas aulas. Vamos estudar esses ofícios de Jesus, que Jesus foi sacerdote até sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós veremos com mais detalhes na próxima aula, em uma das próximas aulas. É importante, irmãos, a gente ter essa ideia desses milagres, assim, ter esses milagres decorados. Quem estuda assim a Bíblia, procura ler bem,
acaba tendo essa facilidade, e isso enriquece muito na hora de uma mensagem, na hora que você estiver pregando, você citar umas cidades, falar o milagre que Jesus fez naquela cidade, o evangelismo pessoal que Jesus fez. Então, essas coisas, né, dentro daquele momento que o Espírito Santo te der numa mensagem, isso enriquece muito uma mensagem, dá uma fundamentação, dá um conteúdo, dá um subsídio para a mensagem, amém? É importante que a gente prepare uma mensagem, assim como você vai preparar um estudo bíblico, você tem que preparar uma mensagem também. Não é chegar lá na hora, vou abrir a Bíblia e Deus dá. Isso acontece sim, claro que Deus dá. Deus é poderoso, maravilhoso e fiel para fazer isso. Mas se você sabe, isso só se você for pego de imprevisto, né? Mas se você sabe que você vai pregar em determinado dia e você não prepara nada, sabe? É preciso ter essa preparação, levar alguma coisa anotada, um roteiro da pregação. Às vezes você vai falar sobre alguma palavra, algum episódio, algum assunto. Você vai falar sobre o Sinédrio, por exemplo. Ah, porque Nicodemos era membro do Sinédrio. Aí você está pregando, falando sobre Nicodemos. Ah, irmãos sabem o que é Sinédrio? Aí você começa a falar o que era o Sinédrio. Você pesquisou, você está trazendo conteúdo para enriquecer uma mensagem, para trazer uma palavra. Há pessoas que falam assim, não, você não precisa preparar a mensagem não, porque Deus dá lá na hora, porque na hora lá as pessoas têm a necessidade. Meu irmão, se você vai pregar daqui a 10 dias em um culto, Deus já sabe a necessidade dessas pessoas daqui a 10 dias. Então, ora a Deus, fala, Senhor, me dá uma mensagem, me dá um texto para eu começar a trabalhar esse texto, a pesquisar, e me dá uma mensagem, fala comigo sobre essa mensagem, sobre esse conteúdo, e busca do Senhor, amém? Para trazermos mensagens impactantes, mensagens que falem aos corações, mensagens que glorifiquem a Deus. Precisamos ter temor e tremor diante do Senhor, porque o púlpito, o microfone é coisa muito séria. Precisamos pedir a Deus misericórdia para a gente poder levar uma palavra que edifique vidas e que edifique a igreja e que leve pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Terra dos Gerazenos, letra O. Depois de acalmar a tempestade, Jesus chegou à terra dos Gerazenos e lá libertou um endemoniado. Referência bíblica. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Lucas capítulo 8, versículos 26 e 27. Conhecemos também essa passagem, né? Eu gosto muito de fazer o contraponto entre essa passagem, porque isso enriquece uma mensagem também quando você estiver pregando, se for o momento de você fazer essa aplicação. Os gerazenos mandaram Jesus embora. Os samaritanos pediram para Jesus ficar. Aquela mulher foi lá, pregou, falou. Olha o que Jesus fez, o que ele falou. Ele falou tudo que eu estou fazendo. Ele falou tudo que eu estou fazendo. Ela até exagerou, né? Foi uma hipérbole. Ela exagerou. Jesus não falou tudo, ele falou só que ela estava com aquele homem com quem ela convivia, ela não era o marido dela. E ela falou, vejo que tu és um profeta, né? Aí ela foi lá, o homem que falou tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo que eu estou fazendo, ele falou tudo de mim, né? Ela exagerou. Acho que ela ficou tão emocionada com o que Jesus fez, né? E aí os samaritanos pediram para Jesus ficar, e Jesus ficou 2 dias com os samaritanos. Os gerazenos pediram para Jesus ir embora. Eu tenho considerado isso com algumas pessoas, em algumas mensagens. Esses 2 dias que Jesus ficou ali com os samaritanos, a Bíblia não fala nada sobre esses 2 dias, mas quantos milagres que Jesus fez ali. Se tivesse um velório, ele ressuscitou o morto. Se tivesse um cego, ele curou aquele cego. Se tivesse um paralítico, ele fez o paralítico andar. E aqueles homens gerazenos que mandaram Jesus embora, talvez algum daqueles homens tivesse um paralítico dentro de casa.
Talvez algum daqueles homens tivesse um cego dentro de casa e em vez deles falarem assim, vem ficar conosco, eles mandaram Jesus embora. Então há um contraponto aí entre o que os gerazenos fizeram e entre os que os samaritanos fizeram. Concluindo, lendo a conclusão da aula. O ministério de Jesus foi dotado de grande diversidade. A Bíblia nos diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Jesus curou, libertou, pregou. Mas a sua principal missão se cumpriu no dia em que ele se entregou por nós, morrendo na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Ele se ofereceu pelo Espírito Eterno e se entregou por nós e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A morte de Jesus era a mais terrível forma de suplício de um condenado. A posição do sentenciado na cruz provocava cãibras e alucinações. Para aliviar as dores, davam ao crucificado vinagre com fel, que era um tipo de entorpecente anestésico. Esse tipo de castigo era dado aos que praticavam crimes hediondos e aos grandes malfeitores. E também prisioneiros de guerra, também poderiam ser crucificados. Jesus foi condenado com os malfeitores. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 2, que ele foi contado com os transgressores. Ali, pregado na cruz, ele concluiu o seu ministério com um alto brado, dizendo, Tetelestai, está consumado o plano da salvação. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João capítulo 19, versículo 30. Assim morreu Jesus, obediente a Deus até a morte e morte de cruz, de forma que ele nos deu a salvação e o direito à vida eterna. Glória a Jesus, porque ele nos amou primeiro, se entregou por nós para que pudéssemos viver a eternidade ao lado de Deus. Jesus morreu para nos salvar. Jesus teve uma morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva. A palavra vicários vem do latim, significa substituto. E a morte expiatória. Expiação era porque exigia um pagamento. E Jesus pagou a culpa do nosso pecado na cruz do Calvário. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. A morte vicária, pagando a culpa do nosso pecado. Uma morte expiatória, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas para isso é necessário que cada um de nós tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. A salvação ela é pessoal. Cada indivíduo precisa ter uma experiência pessoal do novo nascimento, uma experiência pessoal de salvação com o Senhor Jesus. E se você que está assistindo essa aula ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna, me dá o Espírito Santo, me dá um entendimento para que eu possa compreender a tua palavra e viver de acordo com o teu propósito para a minha vida. Aceita hoje Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia sobre modo oportuno. Hoje é o dia da salvação. O amanhã pode não existir para cada um de nós. Precisamos estar preparados para a eternidade. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.